Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais um estudo bíblico da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje, como nós estamos tratando às quartas-feiras, vamos abordar o Catecismo Maior de Westminster. Hoje, propriamente dito, é 1º de julho de 2020 e trata-se do nosso 15º estudo online. E vamos tratar mais especificamente sobre o seguinte assunto: a palavra como meio de graça, como ela deve ser lida. Na última aula, creio que você deva lembrar-se, nós trabalhamos sobre os meios de graça. E hoje nós continuamos com o assunto, mas abordando um dos meios de graça, que é a palavra de Deus. Este assunto se encontra entre a pergunta de número 155 e também de número 156. Pergunta de número 155. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Agora vamos examinar um pouco mais de perto esse texto que acabamos de ler. Vamos perceber aqui logo nas primeiras frases, ou na primeira frase, o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra. Vamos transformar isso em imagem para ver se o texto fica um pouco mais claro para nós. O assunto principal é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ele age através da leitura e especialmente através da pregação da palavra. E a nossa redação, a qual acabamos de ler, diz que o Espírito Santo utiliza tanto a leitura quanto a pregação como meio eficaz para pelo menos 5 ações aí. Nós já lemos elas, vamos agora apenas dividir para ficar um pouco mais fácil e para facilitar o entendimento delas e restringir a abordagem. Nós não temos como ver cada item, demandaria muito tempo, mas eu vou dividir em 2 grandes blocos. Nós podemos ver aqui que nós temos 2 grandes blocos que tratam de temas diferentes. Na primeira parte estão os objetivos que enfatizam como nos encontramos. Nós vamos encontrar aqui um campo de significado que aponta aí para os objetivos da leitura e da palavra, para nos tocar da maneira como nós nos encontramos. Então vamos nos concentrar nesses 3 aqui, mas especificamente, para restringir um pouco mais, vamos nos concentrar no que eu creio ser o principal ponto. Ele acaba por resumir os demais. Então vamos restringir um pouco mais como estamos mostrando nesse quadrado. Então vamos lá ao texto. E se trata dessa primeira parte. O Espírito Santo utiliza a leitura e a pregação da palavra para iluminar, convencer e humilhar os pecadores. Então ele ilumina, convence e humilha quem? Os pecadores. Então o Catecismo Maior de Westminster, simbolizado por esta sigla, no início aí deste campo laranja, projeta o pecador como pessoa que, primeiro, estão em trevas, por isso precisam ser iluminadas. As pessoas estão em trevas, precisam ser iluminadas. Pessoas que são orgulhosas, por isso precisam serem convencidas. Arrogantes, por isso precisam ser humilhadas. Então as pessoas ou os pecadores precisam ser iluminados. São pessoas que precisam ser iluminadas, convencidas e humilhadas. Isso vale para pecadores que não tenham nascido de novo. Aqui é um texto bíblico que
fundamenta essa afirmação. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, o texto aqui bíblico agora, ele descreve os pecadores como estando aprisionados em espessas trevas. E apenas a palavra de Deus e a pregação, instrumentos do Espírito Santo, podem fazer romper essas trevas. Aqui no caso, são pecadores que ainda não experimentaram o novo nascimento. Agora, isso também vale para pecadores que já tenham nascido de novo, cristãos, uma vez que todos são pecadores. Fato é que todos são pecadores, inclusive os cristãos. 2 textos que reportam isso de forma muito clara. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8, nos declara pecadores. Assim também, como o texto abaixo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 15, onde Paulo, mesmo após as suas 3 viagens missionárias, ele tendo elevado a pregação a vários continentes, visto milagres, testemunhado conversões, tudo isso sendo instrumento da mão de Deus, mesmo assim, ele ainda se considera um pecador. Portanto, a palavra, ela tem efeito não apenas sobre aqueles pecadores que não nasceram de novo, mas também tem poderes, graças a Deus, nos pecadores que já nasceram de novo, que são os cristãos. Então, todos precisam ser iluminados. A iluminação, ela não objeta apenas atingir aqueles que não nasceram de novo. Os pecadores que estão na igreja precisam de iluminação do Espírito Santo. Assim também precisam ser convencidos do pecado e também humilhados pela palavra de Deus. E o Espírito Santo faz isso através da leitura pessoal, que está aí expressa nesse quadro à esquerda, e também faz isso através da pregação. Aliás, faz especialmente isso através da pregação da palavra. Portanto, é claro, uma ênfase no Catecismo Maior do Westminster, da leitura e pregação pelo ministro. E por que isso? Porque é a interpretação bíblica de alguém que deve ter tido formação para tal e está diante do rebanho de Deus. Por isso, a pregação ela recebe esse qualificativo, aí, esse adjetivo, né? Especialmente a pregação da palavra. Vamos retornar ao nosso texto e vamos ver aquela segunda parte que deixamos. Lembrando que é uma forma de restringir e melhorar a nossa abordagem, facilitar a abordagem e restringi-la. Essa divisão é minha, que eu estou fazendo em 2 grandes blocos para facilitar o entendimento. Então nós vimos esse primeiro bloco, resumido no primeiro item, e nós agora vamos nos ater aqui na segunda parte, onde estão os objetivos que enfatizam como devemos estar alertas, ou seja, agora esses últimos 2 itens, sobretudo o que eu vou destacar, vai enfatizar a necessidade de estarmos alertas. Então é este aqui que eu estou destacando, ou seja, o Espírito Santo, relembrando, utiliza a leitura e especialmente a pregação da palavra. E aí entra agora este item em destaque. Para os fortalecer quem? As pessoas, contra as tentações e corrupções. Então, para os fortalecer contra, veja aqui que é uma questão de se antepor a algo, né? Fortalecer contra tentações e corrupções. O Catecismo Maior do Westminster projeta o pecador como pessoas que, 1. São fracas,
por isso precisam ser fortalecidas. 2. Receberão ataques de tentações. E 3. Receberão ataques de corrupções. Ou seja, os pecadores são pessoas que carecem da graça de Deus fornecida pelo Espírito Santo, através da leitura da palavra e através da pregação. E essa graça, ela se manifesta dando força, fortalecendo as pessoas contra as tentações e contra as corrupções. Então, portanto, a palavra de Deus sempre nos alertou quanto a sermos fortalecidos no Senhor. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ainda em outro texto, agora na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10 a 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, então, a palavra de Deus sempre nos alertou sobre a necessidade de estarmos fortalecidos, e esta força conseguiremos apenas através da leitura e especialmente da pregação da palavra. Assim também como a palavra de Deus sempre nos alertou que sofreríamos ataques. E aqui eu me refiro a corrupções, geralmente corrupções mais voltadas para um cenário interno do coração, e tentações que são mais externas. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12. Portanto, aqui é uma advertência da palavra de Deus sobre a necessidade de nos fortalecermos para suportar os ataques. Todos que precisam ser fortalecidos contra as tentações e corrupções, portanto, recebem o auxílio do Espírito Santo através da leitura bíblica e especialmente através da pregação da palavra. Vamos para a pergunta de número 156. A palavra de Deus deve ser lida por todos? Embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm por obrigação de lê-las em particular para si mesmos e com as suas famílias. E, para esse fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas faladas atualmente. Vamos destacar algumas partes para entendermos melhor também este texto. Eu quero destacar aqui essa primeira parte. Embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação. Ora, naturalmente pode surgir algumas questões. Por exemplo, esta expressão, não seja permitido a todos lerem a palavra de Deus à congregação. E quem pode? Afinal de contas, o que o Catecismo Maior entende por alguém que deve ler a palavra de Deus à congregação? O texto está se referindo a uma leitura litúrgica, ou seja, a leitura, o início da leitura, a congregação é o que nós chamamos de leitura litúrgica, uma leitura voltada para o culto solene. E quem faz isso é o que estou explicando nessa redação aqui. A Igreja Presbiteriana tem no ministro o responsável pela liturgia. Então, em primeira ordem, é ele quem faz a leitura. Então, o presbiterianismo sempre entendeu que a figura do liturgo deve ser ocupada pela responsabilidade do ministro. Aqui nós temos à nossa direita uma foto do ministro presbiteriano, entretanto, de uma igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh, nos Estados Unidos, bem indumentado, para ilustrar a importância que a nossa Confissão de Fé de Westminster, não só a confissão, como também o Catecismo Maior de Westminster, que nós estamos tratando agora, dão a responsabilidade para que o ministro presbiteriano ele leia a palavra de Deus no culto solene, ou, melhor dizendo, construa a liturgia. Nada impede, porém, que ele possa pedir para que outra pessoa faça a leitura. Aliás, isso é até um tanto quanto corriqueiro. É comum um ministro pedir para que outros leiam, às vezes até mesmo a própria igreja é convidada para ler.
Isso não muda o fato dele ser responsável pelo que será lido. Embora o ministro ele possa solicitar ajuda na leitura, é ele quem registra na liturgia os textos que devem ser lidos pela congregação. Portanto, é de responsabilidade intransferível do ministro a obrigação de construir uma liturgia concernente a uma boa teologia. O ministro tem a responsabilidade da teologia do púlpito de sua igreja. Isso está bem evidente no manual presbiteriano. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende que quem deve ser responsável pela teologia do púlpito é o ministro. Então nós temos no artigo de número 31 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, por isso CI/IPB, que são funções privativas do ministro: administrar os sacramentos, b. invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, c. celebrar o casamento religioso com efeito civil e d. orientar e supervisionar a liturgia da igreja, de que é pastor. Então essas são funções privativas do ministro, ou seja, que pertencem apenas à figura do ministro. Ele é responsável por tais incumbências. E aqui para nosso estudo, ele deve orientar, é ele que constrói a liturgia, supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Ou seja, a liturgia, a maneira como a igreja manifesta a sua teologia é de responsabilidade do ministro, pastor da igreja. Seguindo para o nosso texto, nós temos um outro destaque. Os homens de todas as condições têm por obrigação de lê-las em particular para si mesmos e com as suas famílias. Então, aqui nós estamos nos concentrando nessa parte. É claro que a leitura individual tem importância, mas nós vamos nos situar um pouco também no que diz a questão das famílias. Devemos lembrar o contexto das famílias. Devemos nos recordar que o Catecismo Maior de Westminster fora escrito no século XVII. Era natural que se exigisse do chefe de família a devida orientação espiritual. Então nós temos aqui a figura, uma imagem de uma pintura que tenta retratar uma família protestante do século XVII. Aí você vê o pai à cabeceira da mesa, orando pelos familiares, as crianças em volta. Você vê tem até um gatinho ali no canto direito, ou seja, um ambiente bem familiar, onde o homem toma a frente na liderança espiritual da família. Esse é um contexto da sociedade do século XVII. Aliás, o que a sociedade do século XVII, ilustrando essa pintura, está fazendo, nada mais é também do que ilustrar um princípio bíblico. Afinal de contas, Deus espera que o homem lidere a família, sustente o lar e também dirija espiritualmente. Infelizmente, que não apenas no Brasil, mas também nele, muitas famílias não possuem a figura do pai. Nesse contexto, urge que quem lidera a família possa reunir-se com ela e ler a Bíblia. Esta é uma foto aqui à esquerda dessa tela que você está vendo. Retrata aí a família, ou a realidade de algumas famílias brasileiras, onde infelizmente alguns homens acabam se ausentando aí por questões sociais, por questões culturais e até por pecado do abandono do lar mesmo. Enfim, e muitas mulheres são obrigadas a assumir a liderança da casa e do lar. E às vezes nem as mães podem, então isso acaba recaindo nos ombros dos filhos ou filhas. Mas, voltando ao nosso texto, o exemplo de Lídia, isso está lá em Atos, no capítulo 16, mulher que converteu-se e liderou sua família para Deus, toda a sua família batizada, demonstra que nenhum cenário é desfavorável o suficiente para impedir a graça de Deus. Ou seja,
Ainda que não exista um homem na casa, Deus sempre levantará outras pessoas para que a sua palavra possa ser disseminada também por outros entes da família. Nenhum ambiente é desfavorável o suficiente para impedir a graça de Deus. Temos visto, tenho certeza que você tem experiência de conhecimento de famílias que não contaram, infelizmente, com a devida liderança masculina, mas nem por isso o Evangelho não deixou de chegar lá. O Evangelho chegou e transformou vidas, como a vida de Lídia é um testemunho disso. Retornando ao nosso texto, vamos agora para o nosso próximo destaque. E para esse fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas faladas atualmente. Então a Bíblia que está em suas mãos, se você estiver segurando uma Bíblia agora, é uma tradução. Ainda que você esteja vendo num smartphone ou num celular, a ideia é a mesma. Você está segurando um texto que é uma tradução. A Bíblia ela foi escrita em outros idiomas. No Antigo Testamento, o hebraico e poucas partes em aramaico constituem o texto bíblico no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o grego. O hebraico é uma língua muito antiga. Na sua escrita não contém vogais, por exemplo. Ela é escrita da direita para a esquerda. Eu trouxe aqui um pequeno fragmento para que nós possamos aumentar a nossa cultura acerca desse assunto. E aqui é um texto que é um clássico dentro do texto bíblico, né? Um texto que se encontra em Deuteronômio. Eu vou fazer agora uma leitura que no seminário teológico nós entendemos ser uma leitura erasmiana, que é um tipo de leitura apenas que procura fazer o exercício das vogais como foram escritas. Então o texto, a grosso modo, é uma oração e transformou-se em muitas canções judaicas, né? Shema Israel, Yevá Elohenu, Yevá Errat. Ou seja, ouça Israel, Yevá, nosso Deus, Yevá é um. Essa é a tradução do livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Transformou-se um hino e é um clássico da cultura judaica. Muitas vezes eles escrevem isso em vários lugares da casa. É uma ordenança de Deus. O grego koiné foi utilizado para a escrita do Novo Testamento. É uma língua mais próxima da nossa, então nós vamos encontrar aqui uma grafia muito mais parecida com a nossa grafia. Se você observar, existem algumas letras que são familiares a você. O texto, até mesmo a pronúncia, você encontrará familiaridades. Está escrito assim em arque, em logos, kai hologos, em pros, ton, teon. Kai teos, em logos. Que está escrito, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e Deus era a palavra. Então esta é uma tradução mais exata do texto grego. Então existem algumas diferenças do texto bíblico. Esse é um texto que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu primeiro versículo. Também é um texto extremamente clássico para nós cristãos, e nós encontraremos lá esse versículo. Algumas traduções irão ter poucas adaptações com o que eu coloquei, por uma questão ou de estilo ou de comunicação. Então esta que eu estou oferecendo é uma tradução muito rígida que tem por objetivo discriminar exatamente o significado da palavra. As modificações que talvez estejam nas Bíblias é porque isso acaba não ajudando na comunicação e é feito algum tipo de adaptação, ou em benefício ao significado, ou em benefício à comunicação. E aí cada tradução irá fazer a sua escolha. A língua é um organismo vivo. Com o passar dos anos, ela se modifica porque apresenta e representa a cultura a qual expressa.
É por isso que temos tantas traduções. E também por isso que devemos procurar as mais atualizadas para não cairmos na armadilha do arcaísmo e não conseguirmos mais entender o que a Bíblia diz. O que é a armadilha do arcaísmo? Por arcaísmo, eu estou me referindo a palavras tão antigas que nós não usamos mais. Vez por outra, nós acabamos caindo nesse tipo de dificuldade. Algum texto bíblico acaba se afastando de nós porque alguma palavra ela não mais representa a língua a qual está inserida atualmente. Existem, por exemplo, algumas expressões que ainda algumas traduções brasileiras guardam, por exemplo, referir-se ao homem como varão. Ora, varão, essa palavra não pertence mais à nossa fala corriqueira, né? A última vez que eu me lembro de ter me referido a varão foi quando fui comprar uma cortina, que aí compra-se uma vara para colocar a cortina, eles comumente chamam de varão, mas você não usa mais este termo para se referir a uma pessoa. Isso é uma linguagem do século XVIII, muito antiga. Infelizmente, algumas traduções ainda, por preciosismo, querem guardar um certo arcaísmo da língua que não corresponde ao melhor uso das traduções. Por isso, o Catecismo Maior de Westminster sabiamente diz que as traduções que devemos utilizar são as mais atualizadas possíveis. Considerações. A Bíblia foi nos dada por Deus. Como seus filhos e filhas, devemos empreender todos os esforços possíveis para acolhermos a vontade de Deus em nossa vida. Como pecadores, é certo que dentro de nós ainda habita uma natureza que procurará resistir. Resistir o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas temos o Espírito Santo de Deus, que nos habilita a esforçar-nos e conhecer sua vontade pela pregação e leitura da Bíblia. Que você possa ser persuadido por Deus a dar mais atenção à sua leitura bíblica, procurar ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia nesse período? Você procura momentos reservados para se recolher aos seus aposentos e fazer uma leitura a Deus, uma oração? Como anda, né, as suas leituras? E, ademais, especialmente a pregação da palavra. Tem ouvido as pregações da palavra da igreja a qual Deus lhe colocou para congregar? Estes são instrumentos dados pelo próprio Deus a fim de garantir a edificação dos seus santos. Não é sábio desprezar nenhum deles. Que Deus possa muito nos ajudar, meus irmãos e irmãs, a colocarmos em prática este assunto. E eu termino deixando mais uma vez o nosso recado, que a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados, estamos disponibilizando um e-mail para contato, está no meio da tela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Sempre estamos recebendo e-mails e também respondendo à medida do possível os nossos irmãos e irmãs que têm encaminhado as suas dúvidas. Esse canal é importante para mantermos sempre um diálogo aberto e edificante. Que Deus possa muito nos abençoar. Amém e amém.